Na aula anterior, estudamos uma estratégia de controle baseada em realimentação de estados, de forma que a saída do sistema seguisse uma referência do tipo degrau com erro nulo. Adicionalmente, a saída do sistema tem o comportamento transitório em consonância com os polos desejados em malha fechada estabelecidos no problema. Todavia, eu ilustrei em que em algumas situações a saída do sistema não vai seguir a referência. Na aula anterior, eu mostrei isso inserindo uma perturbação no sistema e comentei que variações paramétricas podem também alterar o comportamento da saída do sistema. Nesta aula, o objetivo é aprofundar-nos esse estudo sobre os efeitos que as variações paramétricas vão causar na saída do sistema, bem como essa saída vai se comportar sob o efeito de perturbações no sistema. Para isso, nós vamos estudar dois sistemas. Um sistema vai ter polo na origem, ou seja, ele tem um integrador no próprio sistema. E o segundo caso que vamos estudar é um sistema que não tem integrador. Inicialmente, vamos considerar um sistema que tem um polo na origem, ou seja, um dos autovalores da matriz A do sistema é zero. E neste exemplo, desejamos que os polos em malha fechada sejam menos 2 mais ou menos J2 raiz de 3 e menos 10, e que a saída y do sistema siga uma referência do tipo degrau com erro nulo. Este é exatamente o problema que estudamos na aula anterior, para o qual projetamos um controlador por realimentação de estados que tinha esses ganhos. Em malha fechada, a representação do sistema está dada aqui, de onde, ao calcularmos os autovalores da matriz A de malha fechada do sistema, verificamos que eles são os autovalores desejados. Para analisarmos o erro em regime permanente, vamos considerar a representação em malha fechada do sistema, a qual de maneira geral está dada aqui em cima, e aqui o cálculo da matriz A de malha fechada, que é A menos BK. Neste caso, se obtivermos a representação através da função de transferência desse sistema, nós verificamos que o ganho CC desse sistema é 1. Para determinarmos o ganho CC, fazemos S na função de transferência igual a 0, que neste caso resulta em 160 sobre 160, que é 1. O sistema ter ganho CC igual a 1 significa que, dada uma referência do tipo degrau, em regime permanente, a saída desse sistema vai ser o valor desta referência multiplicado pelo ganho CC. Logo, o erro em regime permanente vai ser a referência menos a referência vezes o ganho CC. Como neste exemplo o ganho CC vale 1, este erro em regime permanente vai ser 0. Todavia, aqui nós temos o sistema nominal, ou seja, não temos nenhuma variação paramétrica que se refletem nas matrizes do sistema, e também não temos nenhuma perturbação associada à equação dinâmica do sistema. Para a determinação da função de transferência, caso o sistema esteja representado em uma das formas canônicas que estudamos, podemos utilizar a relação dos coeficientes para obter a função de transferência. Também podemos utilizar esta relação, bem como o MATLAB ou Python, como nós já vimos em aulas anteriores, para obtermos essa função de transferência. O MATLAB e o Python também nos auxiliam para o cálculo do ganho CC do sistema através do comando dicgain. Neste caso, como nós já temos o sistema representado em espaço de estados, basta declararmos esse sistema para o MATLAB ou Python e utilizar o comando dicgain para o cálculo do ganho CC. Agora vamos inserir uma variação paramétrica na matriz A do sistema como exemplo. Neste caso, temos aqui a matriz A, e ao invés de menos 2 neste elemento, temos menos 20. Obviamente, esta variação paramétrica vai alterar o valor da matriz A de malha fechada do sistema. E com isso, teremos alterações nos autovalores desta matriz e, consequentemente, alteração na resposta transitória do sistema em malha fechada. Determinando a função de transferência para o cálculo do ganho CC, ou calculando diretamente o ganho CC do sistema através do MATLAB ou Python, verificamos que o ganho CC não é alterado neste caso. Desta forma, caso tenhamos esta variação paramétrica na matriz A, a saída do sistema continuará rastreando a referência com erro nulo,
porém a resposta transitória vai ser modificada. Neste terceiro exemplo, as matrizes A e B do sistema são as matrizes nominais, sem variações paramétricas, enquanto a matriz C tem uma variação paramétrica. Ao invés de 1, eu tenho 0,5. Como a matriz A de malha fechada não é alterada, os polos de malha fechada se mantêm nos valores desejados, porém, calculando o ganho CC, verificamos que ele, neste caso, é 0,5. Com isso, a saída Y do meu sistema não vai mais rastrear a referência com erro nulo. Para ilustrar o efeito destas variações paramétricas, temos aqui algumas simulações. Aqui em cima tem um diagrama de blocos implementado no Xcos do Scilab, onde temos aqui o bloco de representação de sistemas através de espaço de estados. Para esse sistema, temos que passar as matrizes A, B, C e D do sistema, bem como a condição inicial dos estados. Esse sistema só permite uma entrada e uma saída, então como eu preciso acessar todos os estados para poder fazer a realimentação de estados, eu coloquei aqui na matriz C uma matriz de identidade 3x3, de forma que nessa saída eu vou ter os estados x1, x2 e x3 multiplexados, por isso o demux. Na primeira posição tem o x1, na segunda o x2, na terceira o x3. Adequei a matriz D à dimensão do sistema, visto que agora eu tenho três saídas, os estados x1, x2 e x3, devido a essa nova matriz C que definimos aqui. Logo, esta matriz D tem que ter três linhas, e como eu tenho apenas uma entrada, essa matriz D tem uma coluna. Portanto, a matriz D é uma matriz de zeros com três linhas e uma coluna. Então, com isso eu faço a realimentação de estados, a minha referência com ganho KR de 160 do problema, os ganhos projetados para o controlador. Aqui eu coloquei um ganho que, caso eu não tenha variação paramétrica na matriz C, esse ganho é unitário, porque a saída Y do meu sistema, devido à definição do problema, é o estado x1. Então, nos exemplos em que eu não tenho nenhuma variação paramétrica, a matriz A e B são as matrizes nominais do sistema, e aqui eu tenho um ganho unitário. Caso eu tenha variação paramétrica na matriz A, eu insiro a matriz A com variação paramétrica aqui, e no caso de variação paramétrica na matriz C, que é o exemplo que eu estou mostrando nesse diagrama, a matriz A e B são as nominais, e aqui eu altero esse ganho para 0,5. Então esse diagrama serve para fazer análise de todos os sistemas que estamos discutindo. Aqui embaixo a resposta ao degrau unitário. Então o sistema em malha fechada sem nenhum controlador tem este comportamento em azul. A saída vai para a referência com erro nulo, porque o sistema tem um polo na origem, porém tem um comportamento transitório mais lento. Em malha fechada, sem variações paramétricas, temos a resposta em vermelho, que também vai para a referência com erro nulo, e obviamente é mais rápida devido à escolha dos polos de malha fechada para o nosso sistema. Já com variação paramétrica na matriz A, como nós vimos anteriormente que vamos ter variações nos polos de malha fechada, o comportamento transitório está alterado, mas o sistema continua indo para a referência com erro nulo. Por fim, uma variação paramétrica na matriz C, que é a que está ilustrada aqui nesse diagrama, faz com que o sistema não vá mais para a referência, porém, como ele tem os mesmos polos de malha fechada desejados no problema, o seu comportamento transitório não varia, somente o erro em regime permanente. Então isso ilustra que mesmo para um sistema com polo na origem, dependendo do tipo de variação paramétrica, a saída do sistema pode não ir para a referência. Por fim, para analisarmos o efeito de perturbações aplicadas no sistema, temos essa estrutura que já discutimos na aula anterior. Como vimos, uma perturbação, por exemplo, para um motor elétrico, que é o exemplo que eu utilizei, pode ser encarada como a carga aplicada ao eixo dessa máquina. Dessa forma, o sistema passa a ter duas entradas, uma que é a ação de controle e a segunda que é a perturbação aplicada no sistema. Reescrevendo essa equação dinâmica, de forma que tenhamos a representação x ponto igual a x mais bu, temos essa estrutura, que é a que usamos para parametrizar este bloco que descreve o sistema. Lembro que as matrizes C e D não são as mesmas da descrição do sistema,
porque precisamos do acesso aos estados na saída do sistema. Por isso, como temos 3 estados, a matriz C é uma matriz de identidade 3×3. A matriz D tem suas dimensões adaptadas. Como temos 3 saídas, que são os estados x1, x2 e x3, essa matriz tem 3 linhas, e como temos agora 2 entradas, ação de controle e a perturbação, a matriz D tem 2 colunas. Logo, ela é uma matriz de zeros com 3 linhas e 2 colunas. No instante 5 segundos, temos um degrau de amplitude 5 sendo aplicado nesse sistema, que faz com que a saída do sistema saia da referência. Portanto, mesmo o sistema tendo um polo na origem, em malha fechada, caso eu tenha esse tipo de perturbação, a saída vai desviar do valor desejado de referência. Agora vamos ver um sistema que não tenha polo na origem. Vamos considerar essa planta, e o objetivo é ter os mesmos polos de malha fechada e garantir erro nulo de rastreamento para referência. Os polos desse sistema em malha aberta são -1, -2 e -3, e projetando o controlador por realimentação de estados, temos esses ganhos envolvidos. Em malha fechada, esta é a representação nominal, de onde, ao calcularmos os autovalores da matriz A de malha fechada, verificamos que eles são os polos desejados no problema. Para o sistema nominal, vamos ver o que acontece com o erro em regime permanente. Como já vimos, os polos estão aonde desejados, e calculando a função de transferência do sistema, para determinarmos o ganho CC, ou calculando o ganho CC através do MATLAB ou Python, verificamos que o ganho CC vale 1. Ou seja, mesmo não tendo polo na origem, o sistema rastreia a referência com erro 0. Agora vamos ver quais os impactos das variações paramétricas nesse sistema. Vamos supor que a matriz A do sistema tem uma variação paramétrica nesse elemento. Ao invés de ser -6, ele é -60. Com isso, a matriz A do sistema em malha fechada vai ser modificada. Consequentemente, seus autovalores, que são os polos do sistema em malha fechada, vão ser alterados. E, obviamente, a resposta transitória também vai mudar. Calculando o ganho CC do sistema agora para este caso, a gente verifica que ele não é mais a unidade. Logo, a saída do meu sistema não vai mais rastrear a referência. Vai existir um erro, que é dado, no caso, por essa expressão. O erro é a referência menos a saída multiplicada pelo ganho CC. Para um degrau unitário, o erro vai ser de 0,2523. Agora vamos considerar uma variação paramétrica na matriz C, enquanto as matrizes A e B do sistema têm os seus valores nominais. Como A e B não foram modificadas, a matriz A de malha fechada não se altera e os polos de malha fechada são os polos desejados no problema. Todavia, devido à alteração na matriz C, o sistema em malha fechada vai ter alteração no ganho CC, ele não vai mais ser a unidade e, consequentemente, a saída do sistema não vai mais rastrear a referência. Neste caso, para uma entrada do tipo degrau unitário, a saída vai exibir um erro de 0,5. Aqui eu ilustro o comportamento da saída para essas variações paramétricas analisadas, lembrando que neste caso o sistema não tem polo na origem. Observe que o sistema, como não tem polo na origem, em malha fechada sem controlador, ele não vai mais para a referência. Porém, com a inserção do controlador, o sistema nominal vai para a referência com erro nulo e tem o comportamento transitório requerido. Agora, com as variações paramétricas apresentadas, observamos que a saída do sistema não vai mais para a referência e, devido à modificação dos polos de malha fechada, no caso de variação paramétrica na matriz A, o comportamento transitório é alterado, o que não acontece com a variação paramétrica na matriz C, que mantém os polos de malha fechada onde desejados. No caso de perturbação aplicada ao sistema, esse sistema deixa de seguir a referência em malha fechada ao ser aplicada a perturbação no sistema da mesma forma que ocorreu com o sistema com polo na origem. Nos exemplos anteriores, calculamos o erro em regime permanente através dessa expressão que envolve o ganho CC do sistema. Para isso, pegamos um sistema já em malha fechada, obtivemos a sua função de transferência em malha fechada, determinamos o ganho CC,
substituímos nesta equação e com isso calculamos o erro em regime permanente, dada uma referência do tipo degrau. Para formalizarmos esta equação, temos que o erro é a referência menos a saída do sistema. A saída do sistema, neste caso, é a referência vezes a função de transferência de malha fechada, visto que isto aqui é a representação do sistema em malha fechada. Colocando em evidência a referência e substituindo G de malha fechada por essa expressão, temos esta equação para o erro do sistema. Aplicando o teorema do valor final e generalizando, nós temos essa expressão para o cálculo do erro. Observem que, se o sistema estiver em malha fechada, nós utilizaremos essas matrizes A, B e C aqui, que eu evidenciei por A, B e C de malha fechada, para não confundir com o sistema em malha aberta. Caso o sistema esteja em malha aberta, basta utilizarmos as matrizes que descrevem o sistema para calcular a diferença entre a referência aplicada no sistema e a saída deste sistema. Para este exemplo, substituindo as matrizes por essas matrizes de malha fechada, este termo retorna a função de transferência que nós já temos aqui. A referência é um degrau unitário neste exemplo, portanto, R de S é 1 sobre S. Fazendo o limite, observe que este termo aqui vai ser o ganho CC do sistema que nós calculamos anteriormente. Logo, basicamente, o que nós temos aqui é essa expressão acima. Tanto é que o erro refletido por essa expressão é o mesmo desta equação, supondo que essa referência é um degrau com amplitude unitária. Outra maneira de calcularmos o erro é trabalharmos com as equações de estado. Aqui temos um outro exemplo abordado nesta aula, que é um sistema também em malha fechada, com o controlador, que fornece esta função de transferência em malha fechada. Seu ganho CC é 1, portanto a saída rastreia a referência com erro nulo. Em regime permanente, sabemos que a derivada dos estados vale zero. Logo, teremos aqui um vetor nulo. Fazendo essa substituição, temos essa equação, onde vamos isolar o vetor de estados em regime permanente. Agora, a saída é a matriz C de malha fechada, vezes esse vetor de estados em regime permanente. Com isso, o erro é a referência menos esta saída em regime permanente. Substituindo y, temos esta expressão, a partir da qual isolamos a referência e temos esta equação. A partir desta equação, podemos generalizar para o cálculo do erro. Se o sistema estiver em malha aberta, utilizamos as matrizes A, B e C, que descrevem a planta. Se o sistema estiver em malha fechada, utilizamos as matrizes A, B e C de malha fechada, como neste exemplo. O nosso degrau é unitário neste exemplo, portanto, aqui vale 1. Substituindo as matrizes pelas matrizes do sistema em malha fechada e fazendo as operações matemáticas, verificamos que essa expressão resulta zero, tal qual esta que anteriormente utilizamos. Independente da abordagem utilizada para calcularmos o erro, o resultado vai ser o mesmo. Nesta aula, eu quis mostrar que a estrutura de controle que estudamos na aula anterior faz com que a saída do sistema siga uma referência do tipo degrau com erro nulo e também faz com que essa saída tenha o comportamento transitório definido pelos polos especificados no problema. E isso acontece tanto para sistemas com polo na origem quanto para sistemas sem polo na origem. Todavia, o rastreamento da referência não é robusto. Ou seja, caso eu tenha variações paramétricas no sistema que alterem o ganho CC, a saída vai deixar de seguir a referência, independente se o sistema tem polo na origem ou não. Até posso ter algumas variações paramétricas, desde que estas não alterem o ganho CC do sistema. Neste caso, a saída continua rastreando a referência com erro nulo, porém, como vimos, dependendo da variação paramétrica, a resposta transitória pode ser modificada porque os polos de malha fechada podem ser alterados. A estratégia de controle que vimos
também não garante rastreamento da referência, independente se o sistema tem polo na origem ou não, se o sistema estiver sujeito a alguma perturbação externa. Então, essa estratégia de controle tem algumas limitações. Para contornar essas limitações, nós vamos ver uma nova estratégia de controle, que é assunto para a próxima aula. Então, até lá!